Hoje iremos aprender o que é uma protoboard e a como usar uma protoboard. Estou aqui nas minhas mãos com uma protoboard de 830 furos. Vou explicar para vocês como essa protoboard funciona, como ela é por dentro e como fazer as ligações em uma protoboard. Então a gente vai aprender o conceito da protoboard e a como utilizar uma protoboard. A protoboard ela é muito útil em circuitos de ensaio. Quando, por exemplo, queremos testar um circuito antes de fazer a soldagem em uma outra placa. Primeiro, montamos o circuito aqui. A protoboard nos possibilita colocar os componentes eletrônicos de uma forma fácil, de tal forma que a gente possa arrancá-los quando a gente querer. A gente pode arrancar e colocar de novo nesses furinhos dela aqui. Então é essa facilidade que a protoboard traz pra gente. Poder testar vários tipos de circuito antes de soldar em uma placa. Porque você já pensou a seguinte situação: eu vou lá, soldo os componentes eletrônicos numa placa, só que aí eu erro a montagem do circuito. O circuito não vai funcionar. Então essa placa aqui é justamente para não acontecer esse tipo de erro. Primeiro a gente faz o circuito nela, testa, vê se o circuito funciona. O circuito funcionou? Beleza. Se o circuito funcionou, aí sim a gente faz o circuito igualzinho que está aqui, só que aí a gente solda na placa própria, beleza? Então isso aqui é uma placa de prototipagem, serve para a gente fazer protótipos, como o próprio nome já diz. A gente faz ensaios de circuitos eletrônicos antes de soldar. Então agora bora para a bancada aprender como que usa uma protoboard. Mas antes eu gostaria de pedir que, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo que eu postar. E já deixa o like porque esse vídeo vai ser top. Então bora para a bancada aprender. Então vamos lá, gente. Vamos entender agora como que funciona a protoboard, né? Olha só, aqui é o seguinte. Onde tem essa trilha azul, do menos aqui, até esse ponto onde a linha termina, a gente tem uma trilha inteira, tá? Então, daqui até aqui, esse contato interligado, é como se fosse uma chapinha de ferro inteira daqui até aqui, tá? Aí ela acaba aqui. Aí daqui até aqui eu tenho uma outra chapinha de ferro inteira interligada por dentro, tá? Quer dizer que essa linha de alimentação vai entrar a minha fonte de energia, tá? Aqui vai ser o lado negativo da fonte de energia. Então daqui vai entrar alimentação negativa até aqui. Se eu quiser puxar a alimentação negativa para essa outra linha, eu puxo um jumper daqui até aqui. Mas, Ale, o que é um jumper? Vou mostrar para você. Para usar a protoboard, a gente precisa de jumpers. Esses jumpers aqui com essas pontas próprias. Olha só que interessante. Estão vendo? São fiozinhos e já tem a ponta própria para a gente usar na protoboard. Então eu tenho vários aqui, de todos os tamanhos e formatos. Vou pegar dois pequenos para exemplificar para vocês. Olha só, vamos supor que eu queira ligar na minha fonte de alimentação. Aqui vai o negativo, né? Normalmente o preto. Olha só, na linha negativa. Aqui vai o vermelho. Certo? Então, vamos supor que eu coloque 12 volts aqui. Esses 12 volts vai chegar até esse ponto, certo? Até aqui vai vir os 12 volts positivo, aqui negativo. Chegou aqui, acabou. Se eu quiser transferir daqui para cá, o que eu faço? Se eu quiser transferir a trilha, olha só. Pego o último ponto, pode ser o último, onde a trilha acaba. Vamos supor que eu já usei a trilha inteira. E ligo aqui. Olha só, que belezinha. Aí eu transfiro a trilha negativa daqui para cá, quer dizer que até aqui eu tenho uma negativo. Eu quero transferir o positivo. Ligo aqui, o último ponto da trilha. E ligo aqui também. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que agora eu tenho a linha inteira. Daqui, desse ponto a esse ponto, onde está o fio vermelho, eu tenho uma chapinha inteirinha de ferro interligada, tá? Ela acaba aqui, mas agora foi interligada por causa do jumper. Desse ponto negativo até esse ponto eu tenho uma outra chapinha de ferro inteirinha por dentro, tá? Ligado desse ponto nesse, terminava aqui, mas ficou interligada por causa do jumper negativo. Beleza? Se está gostando, já deixa o like. Então esse lado aqui é a mesma coisa. Funciona da mesma forma. Beleza? Só que ele não está alimentado. Se eu quiser passar a alimentação daqui para cá, o que eu faço? Mesma ideia. Porque está chegando até aqui a alimentação, né? Positiva. Jogo aqui no positivo.
e coloco mais um jumper no negativo e jogo aqui no negativo. Pronto. Quer dizer que desse ponto até esse ponto eu chego negativo, deste baixo até esse de baixo eu chego positivo, transferir o positivo para cá e transferir o negativo para cá. Então, vou chegar negativo até aqui e positivo até aqui. Se eu quiser transferir daqui para cá, eu faço o mesmo esquema, uso mais 2 jumper e transfiro daqui para cá. Beleza, vocês já entenderam que essas linhas aqui são chapinhas interligadas, desse ponto até nesse. Imagine um ferrinho desse ponto até nesse, um ferrinho desse ponto até nesse, tá? Então é um ferrinho comprido que vem daqui até aqui, um ferrinho comprido que vem daqui até aqui, tá? É isso aí. Aí mais um ferrinho comprido que vem daqui até aqui, e daqui até aqui. É assim, beleza? Então tá, vocês entenderam que essas duas linhas são as alimentações da nossa protoboard. Mas Ale, e agora, como que eu faço para ligar os componentes? É bem simples. Vejam só, aqui, deixa eu tirar isso aqui. Da letra A até a letra E, temos as colunas, tá? Então, desse ponto A ao ponto E, temos uma coluna, ou seja, uma chapinha de ferro interligada entre si. Desse ponto nesse eu tenho um ferrinho, tá? Desse ponto nesse eu tenho um ferrinho, desse ponto nesse eu tenho um ferrinho, desse ponto nesse eu tenho um ferrinho. Então, veja só, se eu ligar um componente eletrônico aqui nesse ponto e ligar um componente eletrônico aqui nesse ponto, veja só, esse componente eletrônico dessa ponta nessa estará ligado no mesmo ponto. Então, daqui eu liguei aqui. Então, é uma linha reta. Tá? Todas as colunas até terminar a protoboard são interligadas dessa forma aqui, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? São ligadas assim. É como se tivesse um ferrinho daqui até aqui, um ferrinho daqui até aqui, um ferrinho daqui até aqui, um ferrinho daqui até aqui. Vou mostrar para vocês na imagem aqui agora como que ela é por dentro, a protoboard. Olhem só na imagem. Então a protoboard é justamente desse jeito por dentro. Aí, aqui onde tem esse sulco, esse espaço, não tem ferrinho. Então, aqui acabou a ligação, tá? Não é interligado. Aí começa de novo. Aí desse ponto, nesse, eu tenho uma ligação. Desse ponto até nesse eu tenho uma ligação. Quer dizer que qualquer ponto, esse e esse, está na mesma linha. Então, se eu ligo um circuito, um componente eletrônico aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, se tiver na mesma linha, do F ao J, tá? Quer dizer que está interligado. Beleza? Agora, vamos fazer um circuito na prática para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Olha só, gente. Tem aqui no quadro alguns diagramas esquemáticos de alguns circuitos usando LEDs. Então, vamos fazer alguns circuitos desses na protoboard para vocês verem e entenderem como funciona na prática, tá bom? Vamos fazer primeiramente esse circuito aqui para vocês entenderem melhor como funciona na prática, tá? Temos uma fonte de alimentação, temos um LED e um resistor, beleza? Depois podemos fazer esse outro circuito e depois esse outro circuito de baixo aqui, beleza? Então, vamos entrar com uma fonte de 12 volts e vamos entrar com um resistor de 470 ohms. Beleza? Fonte de 12 volts, resistor de 470 ohms para acender o LED. Esse resistor é o valor exato de resistência que eu tenho que ter para que o LED não queime em 12 volts. Então agora vamos montar esse circuito aqui lá na protoboard. Então, como fonte de energia, eu vou usar esse pack de baterias 12 volts. Não deixa de ser uma fonte de energia, só que é uma bateria, beleza? Só que para ligar na protoboard, a gente não pode ligar a fonte de alimentação de cara, tá? Primeiro a gente monta o circuito, nunca monta a fonte já ligada nas trilhas antes de montar o circuito. Primeiro o circuito, depois a fonte. Mas eu posso deixar os fios que vai para a fonte, né? Agora eu venho aqui nos meus jumpers e vou procurar um fio vermelho maiorzinho e um fio preto. Para o positivo, eu vou usar o alaranjado dessa vez no lugar do vermelho, também serve. Beleza. Olha só. Então, a nossa energia vai chegar até esse ponto. E até esse ponto aqui. Então, agora vamos pegar um resistor de 470 ohms. Vamos pegar um LED. Para identificar o lado positivo do LED é bem simples, tá? Você vai olhar aqui.
o lado que tem menos metal do LED, pelo lado de dentro, esse lado aqui vai ser sempre positivo. E o lado que tem mais quantidade de metal, sempre o negativo, tá? Ou a maior perninha vai ser sempre a positiva e a menor sempre a negativa. Mas caso o LED esteja com as duas pernas do mesmo tamanho, você olha dentro. E o lado que tiver menor quantidade de metal, que é esse aqui, é sempre positivo. O lado que tem maior quantidade, sempre negativo. O resistor tem que ser ligado no lado positivo, beleza? Então pego aqui da minha trilha positiva, né? Vou pegar o último ponto dela aqui, porque eu quero que vocês vejam que a alimentação vem até aqui, tá? Poderia ser qualquer um desses pontos aqui até o final da trilha. E vou ligar o resistor nesse ponto aqui. Então olha aí, tá? Então puxei da trilha positiva o resistor de 470 nessa coluna aqui. Estão vendo? Então quer dizer que desse ponto aqui, nesse ponto aqui, na mesma reta do terminal do resistor, a gente vai chegar à nossa alimentação positiva, já filtrado pela resistência. Então agora eu pego o terminal maior do LED, que é o positivo, e ligo no resistor com o LED virado para cá. Vou abrir um pouquinho a perna dele, fica mais fácil vocês entenderem. Vou pegar nesse último ponto aqui, porque está na mesma linha, olha só, do resistor. A gente pega a mesma linha, vou colocar no último para vocês verem que está ligado. E vou colocar o LED aqui nesse outro ponto, tá? Então tá aí. Olha só. Está na mesma linha do resistor, estão vendo, ó? Terminal do LED, na mesma linha do resistor. Circuitinho que eu mostrei para vocês no quadro. Então, a alimentação positiva está chegando, falta a nossa negativa, né? Mas e agora, Lê, o que eu faço? Bem simples. Para a gente transferir a alimentação negativa, a gente pega um jumper desse ponto aqui, né? Mesma linha que está o LED. Poderia ser qualquer um dos buraquinhos da perna do LED, tá? Poderia ser esse buraquinho, poderia ser esse buraquinho, poderia ser esse buraquinho ou esse buraquinho. Desde que esteja na mesma linha do terminal do LED, tá? Essa coluna aqui. Eu vou usar a última coluna, porque está na mesma linha, para nós passar o negativo para ele. E vou ligar aqui no negativo, na trilha, tá? Poderia ser qualquer um desses buraquinhos da trilha negativa. Beleza? Agora, só alimentar o circuito, porque o circuito já está pronto. Para alimentar o circuito, eu vou usar uma fonte de 12 volts, conforme expliquei. Tá aqui a fonte de 12 volts. Vou usar spec de baterias. Laranja é nosso positivo, né? E o preto é nosso negativo. O resistor não vai deixar o LED queimar, né? Porque o LED trabalha com 3 volts. E estou agitando 12 volts, mas o resistor vai limitar a corrente elétrica e a tensão para não queimar o LED. Vamos ligar. Tá aí. Nosso circuito está funcionando a todo vapor. Olha só que top. Muito top, não é mesmo? Mas e se eu quiser ligar mais LEDs, como que eu faço? Bem simples. Desligo a fonte de alimentação. Vou ensinar vocês agora como ligar mais LEDs em paralelo. Se está gostando, já deixa o like, hein? Vamos ligar aqui mais 4 LEDs em paralelo. Vamos pôr mais 4 resistores, né? Porque eu vou ligar mais 4 LEDs. Ó, na trilha positiva, tá, gente? Positiva. Lado positivo, lado maior do LED, em cada resistor. Beleza. Todos os LEDs estão ligados na mesma trilha de cada resistor, tá? Então, o positivo de cada LED está ligado em um resistor na mesma trilha. Terminal positivo no resistor, terminal positivo no resistor, terminal positivo no resistor, terminal positivo no resistor. Só que está faltando uma coisa aqui. Veja só, lembra que eu falei para vocês que nessa parte aqui a trilha terminava? Então vamos ter que fazer um jumper, tá? Do negativo para o negativo e do positivo para o positivo. No outro ponto negativo da trilha, olha aí.
Então eu passei a trilha negativa daqui para cá, a positiva daqui para cá, dessa trilha positiva para cá. Então todos os LEDs estão alimentados positivamente. Falta a gente levar a alimentação negativa para cada LED, pois só está chegando a alimentação positiva. Então vamos levar a alimentação negativa para cada terminal negativo dos LEDs. Pego a mesma linha do terminal negativo do LED, tá? Mesma linha. Aqui, e levo no negativo aqui da trilha de cima. Beleza? Mesma coisa com os outros. Tá? Mudei, negativo dele. Prestem bem atenção nas linhas, tá? O negativo tem que estar na mesma linha do terminal negativo. Todos os negativos na mesma linha dos terminais negativos dos LEDs. Todos os positivos dos resistores. E todos os positivos dos LEDs nos terminais dos resistores. Na mesma linha, beleza? Então, se tudo estiver correto, todos os LEDs deverão acender. Positivo no positivo. Negativo no negativo. E vamos ligar. Olha só que top. Então já deixa o like, hein? Vou desligar a luz aqui para vocês verem. Esses são LEDs ultravioleta, olha só que top. Top, né, gente? Então, se você gostou, já deixa o like, hein? Olha só que louco. Então, a gente aprendeu como usar um protoboard. É bem simples, tá? Não tem segredo nenhum. É só a gente ligar os fios na mesma linha que está cada terminal de cada componente eletrônico, beleza? Então, aqui eu alimentei negativamente o terminal negativo de cada LED e positivamente o terminal positivo de cada LED com resistor, tá beleza? Mas, Ale, e se eu quiser ligar um CI, por exemplo, numa protoboard, como que eu ligo um CI? O CI a gente vai ligar bem aqui no meio onde está o suco, porque não pode ligar na mesma trilha, porque senão fecha contato, tá? E dá curto. Vou mostrar para vocês como que liga um CI. Eu vou usar de exemplo o CI SG3525. Então o CI deverá sempre ser ligado nesse suco, tá? Eu não posso, gente, jamais ligar o CI desse jeito aqui, olha só. Totalmente errado. Ligar desse jeito aqui. Ou ligar desse jeito também. Totalmente errado. Por que que tá errado? Olha só. Eu não falei para vocês que cada trilha desse ponto nesse estão interligadas? Desse ponto nesse está interligado, tudo interligado. Aqui, todas as trilhas estariam em curto, tá? Então, desse ponto nesse está ligado, desse nesse está ligado, desse nesse está ligado, desse nesse está ligado e desse nesse está ligado. Então, estou colocando em curto todos os pinos do CI. Então, o CI não se liga assim. O CI a gente liga aqui, olha só, no meio desse suco. Então, um dos lados das pernas do CI tem que ficar aqui, no lado de cima, no meio do suco, né? E outro lado das pernas dele tem que ficar do lado de baixo, desse jeito. Olha só, assim, dessa maneira. Estão vendo? Dessa forma, os contatos de cima não têm ligação com os de baixo. Então, é bem simples, tá? Para alimentar o CI. Só vou fazer um exemplo aqui, tá, gente? Não é assim que liga esse tipo de CI, é só para vocês entenderem como funciona a ligação. Então, se eu quiser ligar, vamos supor, essa última perninha do CI aqui. Coloco aqui um jumper, tá? Vamos supor que tem que chegar a alimentação positiva nessa perninha do CI. Eu pego esse jumper, coloco na mesma linha que está o último pino do CI, está interligado, olha só, e ligo lá no positivo, tá? Só um exemplo. E é assim que a gente alimenta o CI. Quero alimentar a perna 2, ligo lá, ligo aqui, ligo lá, ligo aqui, ligo lá. Quero alimentar as de cima, mesma coisa, tá? Então é isso aí, gente, não tem segredo nenhum, tá? Então, essa situação que eu mostrei para vocês agora é uma situação hipotética, não real, apenas para demonstrar como funciona a protoboard. Então, o vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like, capricha no like bem forte, para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e te recomendar novos vídeos meus. E se você for novo aqui no canal, já se inscreve e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo que eu postar. Então é nóis, tamo junto, até logo e fui! Fearless.